tirei do poder das trevas, te coloquei num lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor que é sem limites. Basta crer que Ele existe, seu amor é sem limites. Mas Cristo diz: não temas, eu já venci o mundo. Te tirei do poder das trevas, te coloquei em um lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor que é sem limites. Basta crer que Ele existe, seu amor. Seu amor, seu amor é sem limites. Boa noite. Que bênção estarmos na casa do Senhor. Muito obrigado pelo hino que os jovens cantaram, jovem casal. Valeu. E tem determinados momentos. Daqui a pouco eu vou conversar mais. Deixa o pessoal dar boa noite, né? Boa noite, igreja. Muito bom vê-los aqui. Boa noite vocês de casa também. Que vocês possam estar sendo abençoados em casa e aqui na igreja também. Boa noite. Estamos aqui novamente. Que Deus seja louvado. Muito obrigado por terem vindo aqui. Eu tenho certeza que Deus se alegra com cada presença estada nessa noite. Eu sei que é difícil nesse friozinho e depois dessa semana longa estarmos aqui, mas Deus seja louvado. Boa noite, igreja. Com toda certeza, Deus está feliz de vê-los aqui para adorar Ele. Essa semana foi uma bênção para todos nós, né? E eu estava ouvindo alguém falar que, o dentista falou, e também o Jaime colocou muito bem, que nós devemos acompanhar os nossos filhos. E essa semana eu tive que acompanhar o Lucas, que o Lucas está passando por um desafio muito grande. Ele está fazendo um TCC e não é qualquer curso, é um curso de tecnologia e na Unicamp. É muito difícil mesmo. E ele me pediu: pai, dá uma força aqui para resumir uns artigos. Eu falei: quanto, filho? 13 artigos. 13, né, Lucas? 13 artigos. É claro que eu não resumi os 13, mas uns 10 eu aguentei. E fui chegando junto ali, a minha cabeça já quase não estava aguentando. Mas tem que participar, tem que estar junto, né? Estamos juntos, viu, Lucas? Foi irrisório, mas essas 25 páginas que você está aí trabalhando, Deus está abençoando. Então foi uma semana muito corrida para nós, mas nós não esquecemos de vocês. Nós acompanhamos aí pelos vídeos, foi uma programação muito linda. Apreciamos muito a Esther, inclusive a Lu falou: nossa, a Esther prega tão bem, né? Nós estávamos em outra igreja fazendo uma outra programação no São Manuel e nós não paramos. Esse convite aqui de estar aqui com vocês também não foi nenhuma programação. Deus colocou no nosso coração, fiz o convite para a família e eles toparam. Foi um desafio do pastor Adilson. Irã, dá para você elaborar uma série do Apocalipse? Ele falou: isso numa semana.
Dá para você elaborar uma série do Apocalipse? Eu falei, dá, pastor. Mas, assim, são 24 lições, se não me engano. Aí ele falou, nossa, mas eu preciso um resumo para metade. Metade das semanas. 14 episódios. De 20 e poucos passaram para 14 episódios. E Deus me iluminou, a gente conseguiu um bom material. E cada semana a gente faz um resumo, né? Pensando, claro, em nos alimentarmos em primeiro lugar, né? Porque a bênção vem para todos nós. E, em segundo lugar, para alcançar um coração que precisa ser alcançado por essa verdade, que ela é tão simples, está escrito na palavra de Deus, mas que muitas pessoas que são levadas através de uns líderes que têm um apelo muito emocional e muito forte, né? E que deixam de estudar a Bíblia, cantam, abraçam, criam um ambiente tão gostoso, mas quando chegam para estudar a palavra mesmo, não estudam, e quando estudam, só colocam para as pessoas aquilo que lhe convém, aquilo que eles acham que é importante para, digamos assim, uma manipulação de massa. Isso é uma verdade. Só a Bíblia que liberta. Então, para nós foi um desafio muito grande, porque o Apocalipse, para esse momento de mornidão, esse momento em que todo mundo sabe tudo, não é? Todo mundo é especialista de tudo. Então, hoje em dia, para você travar uma conversa com alguém, você tem mais que perguntar para as pessoas, para depois ouvi-la e depois você, quem sabe, dar o seu ponto de vista e ela aceitar. E o Apocalipse, ele é tão atual que diz assim, olha, aconselho-te que de mim compres o quê? O ouro refinado no fogo, que é a fé e amor. É uma crise. Hoje em dia, você pode falar de psicologia, psicanálise, o que for, mas o que está faltando é fé e amor, né? Outra coisa que Deus fala no livro do Apocalipse, que é vestiduras brancas, é um caráter que resplandece, que reflete Jesus Cristo. O que hoje está faltando? Caráter honesto, como era o de Jesus Cristo, transparente, cheio de amor. É um caráter que ajuda, não é? E que mais tem lá? Colírio, né? Que representa o Espírito Santo, que neste mundo onde está misturado tantas as coisas, certo e errado, está uma confusão tremenda nas famílias e em todos os lugares, Deus dá então o seu colírio para que a gente enxergue melhor, enxergue com clareza, com sobriedade. Quando a gente enxerga com sobriedade as coisas, com equilíbrio, esse equilíbrio sobrenatural, então a gente consegue sobreviver emocionalmente e psicologicamente também. Essa é a nossa proposta, é a proposta de Deus para todos nós. E nós vamos aprender ao longo dessa jornada. Hoje nós temos um tema muito especial mesmo, que inclusive vai ser e está sendo a grande discussão no mundo cristão. Mas antes, nós temos uma historinha aí, Lucimara? Temos, né? O Zuca trouxe uma história para nós. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal aí de casa também. Hoje a historinha que eu vou contar para vocês é sobre o sábado e o quê? Não é não. E a roupa no cabide. Então é o sábado e a roupa no cabide. Isso mesmo. Bom, a história é o seguinte. Dois personagens, João e Paulo. João e Paulo eram dois amigos. E João começou a falar para o amiguinho Paulo sobre o sábado, a importância do sábado, e que ele ia à igreja aos sábados, e que era um dia muito especial, um dia que Deus tinha deixado para o homem, para que o homem descansasse nesse dia.
E o amigo Paulo se interessou muito por esse assunto. Via que João sempre ia à igreja ao sábado. Aí o João fez um convite para o Paulo. Que convite foi esse, Zuca? Ele falou assim: ô Paulo, você quer ir na igreja comigo? E o Paulo se interessou. Então você vai até a minha casa num sábado e você vai comigo à igreja, tudo bem? E o Paulo concordou. Chegou no sábado, o Paulo foi até a casa do João e o João fez um convite para ele. O que foi, Zuca? Vem aqui no meu quarto e ajuda a escolher uma roupa. Tem que ser uma roupa muito bonita. Aí, quando Paulo foi até perto do guarda-roupa do João e viu que tinha uma gaveta, dentro dessa gaveta tinham roupas bonitas, mas tinham também uniformes de escola, tinha pijamas. E o João, ele não pegou a roupa que estava na gaveta. Da onde que ele pegou a roupa, Zuca? Ele pegou a roupa mais bonita que estava no cabide. E por que estava no cabide? Porque ele pegou essa do cabide. Porque ele queria a melhor roupa, a roupa mais bonita para ir no sábado, que era um dia muito especial esse dia. E Paulo, então, ficou surpreso de ver que ele escolheu a melhor roupa, a roupa pendurada no cabide. E porque era uma roupa que estava esticadinha, limpinha, muito especial, muito bonita. E Paulo, então, se interessou em querer saber mais sobre o sábado. Então, o João ofereceu um curso bíblico para o Paulo. E o Paulo aceitou, Zuca? Aceitou sim. Ele estudou bastante sobre o sábado. E sabe o que aconteceu depois, gente? Sabe, gente? Sabe o que aconteceu depois do estudo bíblico? O Paulo se batizou. Ai, que bênção! Que bênção mesmo. Você já é batizado? Eu sou sim. Eu aceito o sábado. Deus deixou o sábado para nós como descanso. É isso mesmo. É muito importante estudar a Bíblia. E o sábado é um sinal que Deus deixou para os seus filhos, né? Então, Deus fez o sábado para o quê? Para descansar, que o homem descansasse, não é isso? E Ele também abençoou e santificou este dia. Amém? Amém. Interessante. Se Deus abençoou e santificou o dia de sábado, então por que a maioria dos cristãos guardam o domingo? É uma realidade, não é? Se você for nas esquinas, nesse mesmo horário aí, as igrejas estão lotadas de pessoas indo, e pessoas muito sinceras, de coração aberto a adorar o nosso Deus no domingo. Isso agora à noite. Mas na parte da manhã, nós vemos aonde você vai. Vou para a missa. Onde você vai? Vou para a igreja. Vou para a escola dominical. Aonde surgiu isso? Por que as pessoas guardam justamente o domingo e não o sábado, já que o sábado é sagrado? Bem, é interessante, eu fui visitar um amigo que estava na UTI não faz muito tempo, e havia um padre dando a bênção ali na recepção. Uma atitude tão bonita dele, ele com a Bíblia na mão e ali dando a bênção para todas as pessoas. Eu cheguei, falei, padre, eu posso conversar com o senhor? Pode, meu filho. Sentei ao lado dele e perguntei o seguinte, padre, olha, o senhor está com a Bíblia na mão. O senhor crê na Bíblia? Creio na palavra de Deus. E se porventura a igreja mudar alguma coisa que está dentro da palavra de Deus e dizer que a igreja tem a autoridade de mudar, na sua opinião, o que o senhor aceita? O senhor vai aceitar a autoridade da igreja ou a autoridade da Bíblia?
Ele olhou para mim, suspirou e disse o seguinte: eu aceito a autoridade da Bíblia. E mais do que isso, ele levantou e em voz alta: pessoal, é a Bíblia, é somente a Bíblia. A Bíblia tem autoridade sobre tudo. Aí eu pergunto, se a Bíblia tem autoridade de tudo, por que guardam o domingo? Bom, geralmente é respondido o que está escrito em Mateus no capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Vamos começar do 9? Olha lá. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, todos estão aí? Assim diz a palavra de Deus, está escrito aqui, Marcos capítulo 16, versos 9 em diante. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou os que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Então o argumento é que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, e então passou a partir daí ser um dia abençoado, santificado por Deus, que deve ser guardado. Mas vamos ver o contexto, vamos continuar. No versículo 12 do capítulo 16, depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. No versículo 14, mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurando-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ou seja, 3 situações, né? A primeira apareceu às mulheres, mas eu quero salientar 2 situações. 2 deles estavam no campo e depois há uma concordância que esses 2 estavam a caminho de Emaús e Jesus então se apresentou como um estranho e apresentou-lhes a Bíblia para fortalecer a fé. Então o problema aqui não era a guarda do domingo, era o problema da fé dos discípulos. Os discípulos estavam desapontados e com medo e é por isso que Jesus apareceu para eles. Outra situação é que eles estavam escondidos num lugar quando Jesus apareceu. E quando Jesus apareceu, Tomé, com medo, pediu para que Jesus desse uma prova. E Jesus, então, mostrou-lhe a mão ferida e pediu para que Tomé a tocasse. E aí Tomé passou a acreditar. Ou seja, a questão aqui não era a guarda do domingo, e sim, os 2 discípulos estavam decepcionados, fugindo, e os discípulos aqui estavam reunidos também com medo, fugindo, porque eles não acreditavam em nada, eles não sabiam nem que Jesus havia ressuscitado e nem criam que Jesus voltaria à vida. Então não tem nada a ver com o dia de guarda. Muito entenderam? Interessante. Porque eles nem sequer criam na ressurreição, Samuel. É justamente isso que eu estava pensando agora. Porque assim, muitas pessoas falam, olha, vamos guardar o domingo porque é uma homenagem, como se fosse uma homenagem mesmo da ressurreição de Cristo. Legal, mas não faz sentido isso, porque eles não criam. Na verdade, não tem sentido. E depois de um tempo, alguns falam assim, não, mas sabe o que é? É que Paulo ele mostrou que não precisava mais guardar o sábado, agora era o domingo. E eles utilizam diversos textos para tentar afirmar isso. Um desses textos eu gostaria de ler com vocês. Abram comigo a Bíblia em Atos 20, no versículo 7. Acharam? Amém, irmãos. No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão.
E Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Legal. Olha só que interessante aqui. No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. Eles usam esse texto para dizer assim, tá vendo? Eles estavam reunidos no domingo, partindo o pão, portanto, o domingo é o dia de guarda. Mas vem cá, irmãos, vocês são seres pensantes, estamos aqui para raciocinar. Era pecado se reunir em qualquer dia da semana? Somente podia se reunir aos sábados? Não, não é isso. Nunca foi pecado se reunir no primeiro dia da semana. Muito pelo contrário, é justamente isso que eles estão fazendo. Mas isso não significa que este dia foi mudado. Não significa que este é o dia de guarda, o domingo. Não, o sábado continua sendo o dia de guarda. A única coisa que eles estavam falando, ó, estamos reunidos, eu, Paulo, estou partindo, tá certo? Vou partir à meia-noite, está tudo certo, é isso aqui que está dizendo o texto. Não tem nada falando sobre uma troca. Um outro versículo que o pessoal costuma dizer é em 1 Coríntios. Abra 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios 16, no versículo 2. Primeiro Coríntios 16, no versículo 2, eles também tentam argumentar que, olha, tá vendo, tem atitudes aqui que são feitas agora no domingo, que não eram feitas antes. Isso não é verdade, olha só. No primeiro dia da semana, que seria no domingo, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 2. Mais uma vez, eles tentam argumentar, olha só, eles estavam recolhendo aqui, no primeiro dia da semana, para que eles não pudessem ter esse trabalho quando Paulo chegasse. Irmãos, a preparação para o sábado sempre existiu, e para os judeus sempre foi uma coisa muito especial. E para nós, adventistas, também é. Só que a preparação acontecia antes do sábado. Então esse é um ponto. Se fosse verdade de que realmente o sábado foi mudado, eles tinham que ter preparado no sábado e não no domingo. Já começa um ponto aí. Outro ponto é, novamente, Paulo vivia viajando. Qual o problema dele falar, prepara antes? Depois a gente se reúne aqui, não tem problema nenhum. Isso é normal, a gente faz isso até hoje. Novamente, isso não significa que é um ato de adoração naquele dia. No domingo, no caso. Mas então, por que tantas pessoas guardam o domingo? Para a gente saber disto, a gente precisa olhar para a história, nosso contexto histórico. A gente precisa voltar para a época de 321 depois de Cristo, a época do Império Romano. Essa época, o Império Romano era a grande nação do mundo. E quem reinava ali tinha um nome, e era imperador. Então, nessa época, no Império Romano, quem mandava em tudo, todas as regras, era o imperador. E no ano de 321, o imperador de Roma se chamava Constantino. Roma estava num ambiente em que havia adoradores de Mitra. Quem era Mitra? Mitra era o deus Sol. E grande parte de Roma, se não a maioria das pessoas dali, seguiam o deus Mitra, que era o deus do sol, o deus da luz. E esse deus Mitra, ele era adorado no domingo, no Sunday, porque referenciava ao nome Sol, né? Ao elemento Sol. E nisso, Constantino era pagão. E depois de um tempo, Constantino, ele foi evangelizado, ele se tornou um cristão. Mas ele levou esses costumes pagãos para dentro do cristianismo. Então, no ano de 321, no mês de março, no dia 7, Constantino, ele
declara, ele emite um decreto obrigando a guarda do dia de domingo. Então ali a gente vê uma confusão, porque ele começa a misturar o santo com o profano, o paganismo com a verdade. Então ele traz esses conceitos desde a criação dele, conceitos pagãos do Deus Mitra, Deus Sol, que adorava o domingo, para dentro do cristianismo. E durante esse período, o povo de Mitra ali, ele foi diminuindo esse povo de Mitra, a adoração a Mitra. Só que eles foram entrando dentro do cristianismo, porque Constantino ele começou a misturar o paganismo com o cristianismo. Algo totalmente diferente do que nos mostra a Bíblia. Se a gente acessar a Bíblia no livro de Êxodo 20, vamos abrir a Bíblia. Vamos descobrir o que a Bíblia nos diz do dia santo, o dia de adoração. Porque Constantino, ele deu o decreto que era o domingo. Misturou o paganismo com a verdade. Mas o que a Bíblia, a grande fonte da verdade, diz do nosso dia, do dia do Senhor? Êxodo 20, versículo de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor, é o sábado, o dia do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui vemos que o dia do Senhor é o sábado. E vemos também que, biblicamente, o dia do Senhor é o sábado, não é o domingo. E que o domingo foi instituído no ano de 321 com Constantino, mas é um decreto humano, é uma intervenção humana nas Escrituras, o domingo. E um ponto muito interessante é de um sacerdote católico que ele diz em relação ao domingo. Por que o domingo foi instituído? Porque o domingo muitas pessoas guardam atualmente hoje. No livro sobre o protestante que ele criou, ele diz: a santificação do domingo é outro costume que os protestantes aceitaram, mantêm, baseados unicamente na tradição. Então ele nos revela um sacerdote católico, irmãos, um sacerdote católico. Os católicos, a gente sabe que guardam o domingo. E ele mesmo nos revela que o domingo é um elemento de tradição, é um elemento que desde os tempos antigos, desde o ano de 321, depois de Cristo, até o momento atual, foi cultuado uma tradição em relação à guarda do domingo. Isso é um elemento que acabou entrando também, foi aceito no mundo protestante, não foi só algo unânime da Igreja Católica, mas algo que também se espalhou durante o protestantismo, né? Muitas igrejas adotaram e mantêm a guarda do domingo, uma tradição que vai contra o grande dia, que é o sábado, né? Que, biblicamente, a Bíblia nos revela, a palavra de Deus nos diz que é o sábado. É isso. Acho que o microfone, ele resolve parar justamente a hora que a gente vai falar. Está acesinho aqui, a hora que vai falar, ele para. A gente está vendo que a observância do domingo, ele está baseado em tradição, né? O protestantismo, ele tem o domingo como dia de descanso. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia, ela não dá o seu aval para isso. A Bíblia, eles fizeram para anularam o santo mandamento de Deus. Eles anularam o sábado,
né? E a Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia você não encontra o domingo como guarda, mas sim o sábado. Eu quero convidar vocês a ler Mateus 5, 17 a 18. O que diz a palavra de Deus, já que ela não autoriza essa mudança do sábado para o domingo. Mateus 5, 17, 18. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota, ou um tio, ou um acento, ou uma vírgula, será quebrado, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nada será retirado da palavra de Deus. E também eu gostaria que vocês agora abrissem em Mateus já li, né? Daniel 7, 25. As profecias de Daniel nos revela também, nos faz uma revelação sobre o sábado. Vamos ver. Daniel 7, 25. E falará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Quem cuidará de mudar os tempos e a lei? O inimigo, né? O anticristo. E agora eu gostaria que vocês ainda continuassem, lessem Marcos 7, 6 e 7, que Jesus nos dá também uma resposta, em Marcos 7, 6 a 7. E Jesus respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens e não mandamentos de Deus. Fica muito claro, irmãos. Fica muito claro que quem mudou, de fato, o dia de adoração, talvez seja a primeira vez que você esteja escutando isso, mas diante de tudo aqui que foi falado, e eu convido você também, quando você tiver seu tempo em casa, livre, peça ao Espírito Santo e pesquisem mais a fundo sobre esse assunto. Vocês vão ver que quem mudou de fato este dia de adoração foram os homens. Porém, para Deus isso não vale de nada, porque quem instituiu o sábado como dia de guarda foi o próprio Deus. Com o seu dedo, lá no Monte Sinai, ele fez questão de escrever em tábuas de pedra, como foi lido aqui. E vocês sabem, irmãos, quando a gente escreve alguma coisa, é porque a gente quer que seja lembrado. Senão a gente só fala. Vai ser lembrado, mas não vai ter aquele ponto. Ele fez questão de escrever, e se você ler a história, não foi uma vez só que ele escreveu, porque Moisés quebrou a tábuas da lei, e depois Deus teve que escrever de novo. Há estudiosos ainda que dizem que essas tábuas da lei, a tábua em si, a cor dela, era azul. Por que azul? Porque azul simboliza obediência. Então, era realmente algo muito importante. Quando a gente olha para o céu, a gente vê, a gente lembra da obediência. Perceberam? Tudo era muito simbólico e muito firme. Para Deus tinha que ser lembrado. E ainda que alguns argumentem que, não, mas isso aí foi para Israel, isso aí foi
foi para os judeus. Eu quero lembrar a vocês que, embora Moisés seja considerado um judeu, né, não existia judeu naquela época. Esse é um ponto. E nem todos que estavam ali com Moisés eram hebreus. Outro ponto. E mais uma coisa, irmãos. O sábado não foi feito lá. Ele escreveu nas tábuas de lei lá no Monte Sinai. O sábado foi instituído muito antes. E eu gostaria de ler com vocês Gênesis 2. Gênesis 2, no versículo de 1 a 3. Diz assim, irmãos, no versículo 1 do capítulo 2 de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Se você conhece o relato de Gênesis, Deus fez o mundo em 6 dias. E no sétimo ele descansou. A gente já estudou aqui que o sábado é o selo de Deus. Por que selo de Deus? Vamos lá. O selo, antigamente, era feito como? Ele tinha o nome da autoridade, e aqui fica claro que é Deus, o cargo criador e a autoridade. Qual autoridade? Toda a criação. Foi ele que criou. Então, o sábado é um selo de Deus. Ele poderia ter feito o mundo em 5 dias? Poderia. Ele é Deus. Mas ele fez questão de fazer o mundo em 6 dias e no sétimo descansar. E aqui eu quero deixar uma pergunta. Deus é um Deus que se cansa para descansar? É claro que não. Ele é Deus. Mas lembre-se que Deus é um Deus também de exemplo. Ele sempre procura dar o exemplo. Eu quero fazer aqui um link com quando Jesus veio aqui e foi batizado. Ele precisaria ser batizado? Claro que não. João Batista até achou estranho. Batizar? Não, Senhor, o Senhor não precisa. O Senhor que tem que me batizar. O que é isso? Mas ele faz questão de dar o exemplo. Deus não se cansa para descansar no sábado, mas ele dá o exemplo para que os seres humanos possam acatar. Lembra que a gente viu aqui? O pai é o exemplo para o filho. Deus é o nosso pai. E ele aproveita esse momento também para falar, olha a criação que eu fiz, contemplem, me adorem. Não porque ele é tirano, não, mas porque ele fala, olha, meus queridos, eu fiz por vocês. Olha quantas bênçãos eu quero entregar a vocês. É justamente nesse ponto. Amém? E na criação, houve o primeiro dia de repouso. O primeiro sábado de repouso foi na criação, em que Deus repousou junto com Adão e Eva. Eu gosto sempre de pensar no nosso exemplo máximo quando eu lembro do sábado. Nosso exemplo máximo é Jesus Cristo. Como Jesus Cristo guardou o sábado, agiu no sábado quando ele estava aqui na terra. Bom, isso a gente pode ver na Bíblia. A Bíblia nos revela a atitude de Jesus Cristo. Em Lucas 4, 16, 17, nos revela isso. Vamos abrir a Bíblia, vamos descobrir qual foi a ação de Jesus Cristo, como Jesus agia nos sábados, se tem semelhança com nós que guardamos o sábado. Lucas 4, versículo 16, 17. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Sinagoga, nos tempos de hoje, nada mais é do que a igreja, né?
segundo o seu costume. Então, ele tinha um costume de todos os sábados ir à sinagoga, adorar a Deus, o Pai. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar onde estava escrito. Então, Jesus Cristo tinha o costume de guardar o sábado. Ou seja, ele ia às sinagogas, às igrejas, estudava a palavra de Deus e adorava a Deus o Pai. Então, é um grande exemplo de que Jesus Cristo, quando veio na terra, não veio para revogar a lei, mas sim cumprir a lei. E o sábado, essas atitudes dele, incluem o sábado. O sábado não foi a única lei que foi descartada e que foi revogada, mas sim é uma lei para ser cumprida, é um sinal de obediência a Deus. E a gente, durante a Bíblia, existem milhares de exemplos de como era a atitude diante da vinda do sábado. Por exemplo, após a crucificação de Cristo, nós temos o exemplo de Maria. Maria, Jesus Cristo morreu numa sexta-feira. E Maria, ela estava triste, lógico, mas ela guardou o sábado. Então, ela respeitou esse dia de preparação. A gente pode ver isso, essa ação de Maria, em Lucas, capítulo agora 23, versículos 54 a 56. Lucas, capítulo 23, versículos 54 a 56. Ali nós temos o relato de qual foi a atitude de Maria diante da vinda do sábado. Era o dia da preparação. Qual o dia da preparação? Sexta-feira, porque estava para começar o sábado. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então aqui nós temos mulheres. Essas mulheres eram discípulas de Cristo. Mas também, se a gente prosseguir, a gente vai ver que Maria também guardou. Então, esse é um dos relatos, mais um dos relatos, que o sábado é um mandamento para se cumprir, não é um mandamento que foi revogado. É um sinal de obediência a Deus e que Ele nos deixou como um sinal de relação entre nós e Ele. E o apóstolo Paulo, ele viajava muito de cidade a cidade pregando o evangelho. E quando ele chegou na cidade de Corinto, ele ficou lá nessa cidade 1 ano e meio. E todo sábado ele ia à sinagoga, ele ia à igreja, todo sábado, e ele pregava para judeus e para os gregos. Que bênção, né? Apóstolo Paulo, uma bênção. Agora eu gostaria de que vocês abrissem, isso está em Atos, viu, irmãos? Está em Atos 18:4, que Paulo ia às sinagogas todos os sábados e pregava para judeus e gregos. Queria agora que vocês abrissem Apocalipse 14:12. No tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, né? O sábado será guardado por quem? Vamos ler em Apocalipse 14:12. Quem serão os guardadores deste dia tão especial que Deus deixou para nós? O santo sábado. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Muito bem. E você pode fazer parte deste grupo se você ainda não faz. E se você faz parte desse grupo de guardador do sábado, continue firme, porque você está no caminho certo. Antes da segunda vinda de Jesus, o Apocalipse diz claramente que devemos adorar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Isso inclui o sábado, o quarto mandamento. Como diz Apocalipse capítulo 14, 6 e 7, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e
toda nação, tribo e língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar a Deus significa exercer a fé verdadeira em Jesus, a confiança e obedecer os seus mandamentos. Na nova terra, santificaremos o sábado por toda a eternidade. Isaías 66, 22, 23. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. E Jesus completou em João capítulo 14, versos 15, que nós conhecemos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, como cristãos sinceros, decidimos expressar nosso amor através do repouso e da santificação do santo dia do Senhor, o sábado, que no final é uma bênção para todos nós, porque Deus nos abençoa tanto espiritualmente, como mental, intelectualmente e fisicamente também. Guardar o sábado é uma grande bênção, uma bênção que só sabe quem realmente guarda, e você é convidado a continuar guardando e guardar também, decidir por isso. Querido, se una a Cristo e experimente a alegria de observar o santo dia do Senhor, o sábado do Senhor. E com isso nós vamos encerrar cantando um louvor que patenteia justamente essa felicidade nossa, que vai ser futuramente na nova terra, que adoraremos o Senhor segundo a promessa. Vocês poderão cantar comigo também. Haverá um novo tempo, haverá outro lugar, novos céus e nova terra. Lá eu quero morar. Haverá quase tudo novo então, mas ao nosso Deus eterno, nossa eterna adoração. Lá, de um sábado a outro sábado, deixaremos nosso labor para juntos adorar nosso Salvador. De um sábado a outro sábado, nosso amor para juntos adorar nosso Rei, nosso Salvador. Amém. Nossas vinhas, plantaremos nosso jardim,
viveremos em família. Haverá ali surpresas, quase tudo novo então, mas ao nosso Deus eterno, nossa eterna adoração, de um sábado a outro sábado, deixaremos nosso amor para juntos adorar. De um sábado a outro sábado, deixaremos nosso amor para juntos adorar nosso Rei, nosso Salvador, para juntos adorar nosso Rei, nosso Salvador. Deus seja louvado pela sua decisão. O sábado é um desafio para todos nós, aqueles que já aceitaram, aqueles que todo sábado reúnem-se em família. É um desafio para todos nós. E cada vez mais nós aprendemos e recebemos cada vez mais bênçãos no dia de sábado. E percebemos a mão de Deus e as bênçãos de Deus nesse dia e durante toda a semana. Mas talvez alguém em algum lugar, ou aqui mesmo, ainda não aceitou o sábado. Ainda tem dificuldades, ou o Espírito Santo está convencendo aos poucos. Sem dúvida nenhuma. É assim diz o Senhor. Todos aqueles que obedeceram à palavra tiveram um caminho estreito, é claro. Um caminho não muito fácil, mas um caminho vitorioso. É a promessa. Está escrito que desde a eternidade já havia o sábado, porque a lei é eterna, porque a lei reflete o caráter de Deus. E para a eternidade também, a lei estará no nosso coração e o sábado será um dia que nós voltaremos, entraremos na grande cidade, nos reuniremos como uma grande família e adoraremos o nosso Deus. Enquanto isso não acontece, estamos aqui numa adaptação para o céu, que possamos receber esse presente que Deus deu, porque o maior presente é estar na presença de Deus. E Ele disse, Ele santificou, Ele separou esse dia para um encontro especial com a sua família, para um encontro especial com o seu filho e as suas filhas, que é esse dia de sábado. Em nome do Senhor Jesus, que Ele possa colocar esse sinal no íntimo de cada coração e que todos sejam muito felizes recebendo a sua paz e o seu amor aqui e agora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos, hoje nós tocamos numa controvérsia, numa discussão do mundo cristão, mas colocamos um ponto sábado como verdade patenteado na palavra de Deus. Agora, domingo que vem, nós também colocaremos outro ponto que também é uma grande discussão em relação à vida após morte. A pessoa morre, ela vai para onde? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala, o que acontecerá depois da morte? É o tema de domingo que vem que você está convidado. Um grande abraço, boa semana para você.